Nós temos sim que reforçar uma campanha extremamente importante que pode salvar a vida de milhares de pessoas. E não é uma campanha da saúde, é uma campanha de demitir psicopatas. Não chegam nem a ser extremistas. Uma pessoa que celebra o assassinato de um pai de família e que acha que postar essa celebração é natural, é um sério psicopata que corre o risco, inclusive, de matar seus colegas no ambiente de trabalho, até os clientes da sua empresa. E não é contra esquerda ou direita, não. São psicopatas, porque se uma pessoa celebra o assassinato de alguém, ela acha que o assassinato é justificável. Sendo assim, ela pode assassinar alguém que discorde dela. Então aqui eu vou fazer uma questão de divulgar esta campanha que esse cara tá fazendo. Eu sou fã dele, mas vamos lá. Demita extremistas da sua companhia, ou a sua empresa vai morrer por dentro, eu te garanto. Começamos por aqui uma campanha pública que mexeu com muita gente. A hashtag Demita Extremistas. E ela não nasceu para incentivar líderes e empreendedores a demitir por ideologia, que fique claro. Eu estou falando de proteger a sua empresa de sabotadores morais. E quem são esses? Gente que não veio para somar. Gente que veio para implodir a sua cultura, desestabilizar o seu time e sabotar os seus resultados. Gente que odeia autoridade, odeia lucro, odeia disciplina, mas adora postar frases feitas no LinkedIn. Posts comemorando a morte e a desgraça alheia no Instagram e outros inúmeros absurdos ostentando uma frase bíblica na bio para ele fazer a mesma coisa que ele faz na vida real: enganar. Trajar uma roupa de homem do bem, mas que na verdade envenena a tudo e a todos, travestindo a liberdade de expressão e licença para atacar e destilar o ódio. E sabe qual é outra coisa que me assustou? Não foi só a militância, isso eu já esperava, mas foi não só a quantidade de pessoas que abraçaram essa campanha, parecendo que estavam com esse grito entalado na garganta, mas outras pessoas que diziam: Thales, eu concordo com você, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Então deixa eu te mostrar o que está em jogo aqui, porque isso aqui, turma, não é política, isso é sobrevivência. O pensamento nojento que a gente chama hoje de woke tem raiz, e ela nasce lá atrás, quando Deus morreu para a parte da humanidade, e depois o Papa perdeu a autoridade quando Henrique VIII, para se casar com Ana Bolena, cria a Igreja Anglicana. Anos depois, a Revolução Francesa, quando derrubaram o rei, não pararam por aí, deram um passo a mais. Quiseram abolir também o empreendedor. Anos depois, acontece o quê? A Revolução Comunista. Então a gente não precisa mais de um chefe, não precisa mais de um empreendedor. O Estado vai comandar tudo. Anos depois, todo homem é um estuprador em potencial. A família não deveria existir. Eles querem destruir a família. Por que eles querem destruir a família? Porque a família é o maior antídoto contra o Estado. Uma família numerosa, com muitos filhos, com 6, 10 filhos, ela se organiza, ela não precisa do Estado. Por isso, o maior inimigo do comunismo é a família. Eles querem destruir a família. Essencialmente, a gente está falando de abolir Deus, a igreja, os costumes, a moral, a história e a hierarquia. O que eles querem é instaurar um mundo novo, igualitário, todo mundo igualmente pobre, fluido e sem forma. Igualitário até demais para reconhecer mérito. Livre demais para obedecer uma liderança, tolerante para aceitar a injustiça como normal, como fizeram agora, comemorando a morte de um pai de 2 crianças lindas, um ótimo marido, cristão e trabalhador que cometeu o erro, o crime de debater ideias. E o resultado dessa insanidade aparece agora: massacre, caos, colapso institucional. Veja a França, um país que até hoje não reencontrou a sua espinha dorsal e que já foi uma grande potência. Agora me diz, o que você acha que acontece quando esse mesmo espírito entra na sua companhia? Ele não entra dizendo que vai destruir, ele entra dizendo que quer diversidade de vozes, que vai questionar a estrutura, que o modelo de vocês é opressor, que incentivar o trabalho duro é desumano, que incentivar a demissão de extremistas é crime. Só que eles não conhecem o artigo. E o que parecia só uma opinião isolada vira corrosão, lenta, silenciosa, mas destrutiva. Se você não agir, meu cara, essa ideia toma conta. E quando você percebe, a sua empresa já não acredita mais na própria missão, já não celebra mais quem entrega, já não sabe mais quem manda, porque o extremista ideológico não quer trabalhar, ele quer ressignificar a empresa até ela deixar de existir. E como é que você impede isso? Com cultura, mas cultura de verdade, aquela que é um sistema vivo, que reflete os princípios e valores de homens e mulheres do bem, que carrega histórias, símbolos, rituais, é um comando claro sobre quem somos,
o que valorizamos e o que não toleramos. Toda civilização que durou começou por aí. Na Grécia tivemos a Ilíada, a Odisseia, honra e dever. Na Roma, Enéas, Rômulo, Remo e a ideia de império, de hierarquia e de missão. Não existia exército sem história, não existia cidadão sem código, não existia liberdade sem autoridade, como desse cara aqui, Júlio César. No G4, a gente entendeu isso cedo, lá atrás. A história da nossa fundação molda o nosso código. Tem símbolo, tem dia sagrado, tem máxima que todo mundo repete. Tem valores que não se negociam, nem por talento, nem por resultado. Em outras grandes companhias, a mesma coisa. Você entra lá sabendo quem foi o fundador, o que ele defende, como pensa. E você acha que essas empresas contratam militante contra o próprio negócio? É claro que não. Então escuta o que eu vou te dizer agora com toda clareza. Demitir um extremista não é um ato ideológico, é um ato de responsabilidade moral. É a única forma de proteger a sua cultura, a sua equipe e a sua missão e vou dizer, por fim, a sua nação. Se você não tem coragem de tirar quem odeia a sua autoridade, você não está liderando, você está alugando o crachá e você é um frouxo. Falta-te coragem. Compartilhe esse vídeo, envie para outros líderes e se posicione com a hashtag Demita Extremistas. Porque uma empresa que protege sabotador perde a autoridade. E uma vez que a autoridade cai, meu cara, a cultura morre. E quando a cultura morre, nada mais impede a corrosão da sua companhia. O teu negócio já está morto por dentro. Demita extremistas antes que seja tarde demais. E Deus abençoe o Brasil. Bora construir essa nação. Eu já diria, demita psicopatas. Um caso de celebrar a morte de outra pessoa, inclusive as ameaças que nós estamos vendo contra a vida de várias pessoas de direita no Brasil, não é extremista, isso é psicopatia. O extremo do extremo é se tornar um psicopata. Então, demita os psicopatas. Não coloque em risco a vida das pessoas de bem da sua empresa, tendo que conviver com um potencial assassino. Agora, o pior, aí você vai se chocar. Grande parte desses psicopatas estão nas salas de aula com os nossos filhos, nas escolas e nas faculdades. Acredite ou não. Grande parte dos psicopatas que celebram a morte de alguém por pensar diferente, uma pessoa que só chamava para o debate, uma pessoa que repetia diariamente, temos que conversar, porque quando acaba a conversa, vem a guerra, eles estão cuidando dos seus filhos nas salas de aula. Um abraço, pessoal. Agora, assim, sinceramente, a morte do Charlie Kirk abriu os olhos para o mundo de que a esquerda não é mais um posicionamento político. Ela se tornou uma possessão ideológica com pessoas completamente cheias de ódio no coração e que vivem dentro de uma bolha que elas acham que é normal. Elas acham que é normal ir na rede social e postar, ainda bem que ele morreu, tem que matar. Porque se a pessoa posta isso, ela acha que essa é a opinião da maioria. Olha o nível de doutrinação que a pessoa tem que estar para achar que desejar a morte dos outros ou ameaçar de morte é normal. Estas pessoas não podem conviver com os outros colaboradores da sua empresa.